No vídeo de hoje, vamos tratar sobre o dimensionamento de linhas de transmissão. Antes de falar exatamente do dimensionamento das linhas, a gente precisa saber, exatamente o que é uma linha de transmissão, a definição dela, as propriedades que estão em volta dela, a física por trás. E a gente vai também utilizar, para poder verificar e ver a utilidade prática disso, utilizando um software, que mais para frente a gente vai explicar o funcionamento dele, mas para validar a teoria que a gente vai tratar aqui nessa apresentação. Então, o que é uma linha de transmissão? Quando eu tenho um condutor, de um comprimento L, por exemplo, mas eu tenho um sinal que está passando por ele, que tem um comprimento comparável ao tamanho do cabo, então eu vou ter que usar uma abordagem diferente. Eu vou ter que usar uma abordagem que eu vou ter que considerar as leis de Maxwell. Por quê? Porque na linha eu vou ter uma diferença de potencial nela que está se propagando. E a gente pode perceber isso vendo, por exemplo, esse GIF aqui. Então, se a gente colocar o vermelho como positivo e o azul como negativo, a gente vê como que essa diferença de potencial se propaga, e chega no elemento. E nesse GIF aqui a gente vê o mesmo processo, porém, um ponto de vista de vetor. Continuando sobre linha de transmissão, por que não se fala que uma linha de transmissão é só em alta frequência, Por que a linha que a gente usa para transportar energia elétrica é uma linha de transmissão? Mesmo a frequência sendo baixa, a frequência de operação de uma linha de transmissão de energia, ela sendo muito baixa, 60 Hz, quase estática, a gente tem que os condutores eles têm longos caminhos, quilômetros para poder viajar. Então, o próprio tamanho do cabo e o tamanho da onda vai se tornar necessário essa abordagem de linha de transmissão. É importante perceber também que uma linha de PCB, uma trilha de PCB, ela pode ou não ser uma linha de transmissão. Então, por exemplo, se eu tivesse um circuito aqui de alta frequência, por exemplo, de um Wi-Fi, enfim, a placa teria que ser menor justamente para poder minimizar esses efeitos, e eu teria que saber exatamente os parâmetros para eu poder desenhar a trilha correta para aquela interconexão. Eu não posso mais interpretar que a linha é desprezível nesse cenário. Então, continuando sobre sinais de alta frequência, a problemática deles é justamente porque o comprimento de onda é muito curto, Então, e como quando a gente tem uma linha de transmissão, a gente tem que fazer uma aproximação utilizando a teoria de Maxwell, os cálculos começam a ficar bastante densos e complicados. E o próprio circuito, o desenvolvimento de um circuito elétrico, ele já é difícil por si só, e perder mais tempo ainda no dimensionamento, no cálculo das linhas, ia fazer com que o projeto levasse muito mais tempo. E é exatamente nesse cenário que os softwares entram. E um deles a gente vai apresentar mais para frente. Então, quantificando isso que eu falei ao longo desses slides, a gente tem que, se o comprimento da interconexão for menor do que 1/4 do comprimento de onda de sinal, a análise da linha de transmissão não vai ser necessária. Mas se o comprimento da interconexão for maior do que 1/4 do comprimento de onda de sinal, os efeitos da linha de transmissão vão se tornar significativos e a influência da própria interconexão deve ser levada em consideração. Então, aqui a gente tem uma definição simples e prática do que é a linha de transmissão. Bom, agora já partindo mais para as características dessa linha, um dos principais critérios que a gente tem que avaliar é a questão da impedância. E apesar de ser um pouco contraintuitivo, a impedância característica da linha ela não é em função do comprimento do cabo. Ela vai, na verdade, depender do diâmetro interno, do diâmetro externo
e da permissividade relativa, né? Isso seria para o caso de um cabo coaxial, como está desenhado. Isso aí acontece devido a essa característica de que todo cabo ele vai apresentar uma impedância, uma indutância e uma capacitância ao longo de todo o seu comprimento. Então, acaba que para um cabo ideal, ou para um cabo com baixas perdas, a tendência é que essa impedância seja minimizada, a capacitância compense a indutância e vice-versa. É importante falar também que o objetivo quando a gente tem linhas de transmissão que estão se comunicando é que elas tenham a mesma impedância. Por quê? Se elas tiverem impedâncias diferentes, a gente viu, né, em vídeos passados, meios diferentes, que a gente pode ter uma reflexão, né, de parte do sinal que pode comprometer o circuito dependendo da funcionalidade que ele foi desenhado, né? E é importante dizer também que aqui é uma aproximação, né, sobre ela ser puramente resistiva. Realmente não é, mas a gente pode fazer essa simplificação. Bom, aqui essa é a parte matemática necessária para a gente chegar a essas conclusões, né? Que a gente vai precisar de todas as teorias de Maxwell, todas as equações de Maxwell, melhor dizendo. E, como a gente já sabe, são cálculos bastante complexos e para isso, para facilitar, especialmente no dia a dia, a gente usa algumas ferramentas e assim a gente vai explorar melhor o software. Mas antes disso, a gente vai só explicar os tipos de linhas de transmissão que esse software, o software sugerido, aborda. E aqui a gente tem, por exemplo, o microstrip, que seria para placas de PCB, onde tem um plano de terra e uma linha de transmissão do outro lado. O strip line é quando essa linha está localizada entre dois planos de terra. O CPW seria quando a gente tem uma linha entre duas linhas ou dois planos de terra. Um caso particular para ele seria o CPWG, que é quando além dessas duas trilhas de terra também tem um plano de terra na outra superfície. Outro exemplo é o caso do cabo coaxial, que já foi abordado antes. E o slot line é quando a gente tem duas linhas de transmissão. E o slot line seria esse espaço entre essas linhas. E aí esse espaço também pode ser utilizado para melhorar essa transmissão. Agora a gente vai ver como que funciona o software, basicamente. A gente tem aqui a janela dele. E como que funciona basicamente? Você tem as entradas de dados, né, que aqui no caso a gente vai ter o dielétrico que a gente vai usar, que a gente escolheu usar o Teflon. E o Teflon tem como características uma constante dielétrica de 2,1 e uma tangente de perda de 0,00028. Então, o que acontece? Através dos dados que a gente tem, por exemplo, você pode entrar com dados da linha, né, dados físicos, o tamanho da linha, o comprimento, a largura dela, a grossura dela, e você pode obter a impedância, a frequência, que isso seria no caso das trilhas acopladas, né, tanto a coupled strip line quanto a coupled MS line, né? Então aqui a gente tem que, para essas características, a gente consegue, né, a impedância desejada, que é de 50 ohms. No caso aqui, a gente não tem 50 ohms mais porque a gente mexeu aqui, né? Então, basicamente a gente perdeu os valores, mas aqui nessa janela a gente tem o valor aberto aqui para esse tipo de linha, né? Olhando as outras linhas, as mais comuns, né, vamos dizer assim, a microstrip, todas elas, com exceção das acopladas,
você pode, tanto a partir das características elétricas, chegar nas características físicas usando essa setinha, quanto o contrário. Então, a partir dessas características, por exemplo, você chega, minha linha está desse tamanho aqui, ela tem essas características, eu quero saber qual que vai ser a impedância dela, por exemplo. Então, eu clico aqui, aí eu vou ter exatamente esse valor retornado. Então, isso facilita muito o trabalho do projetista, né? Na hora que ele vai estar fazendo justamente, né, esses circuitos, por exemplo, né, em ambientes de eletrônica mesmo, né? De estar roteando a placa. E esse software ele facilita tanto para encontrar já informações já de uma linha pré-existente, quanto para projetar a sua linha. Exatamente. E então, a gente tem aqui que esses cálculos dessa linha de transmissão são, especialmente para alta frequência, são uma tarefa bem complicada. E esses parâmetros, e com auxílio do software TX-Line, já ficam bastante simplificados de uma forma que seja bem mais rápido e intuitivo o, o projeto de linhas de transmissão. Sim, é uma coisa que seria uma dor de cabeça, acaba que fica perfeitamente realizável até no ambiente caseiro, né? Porque esse software ele é aberto, então facilita realmente bastante. Bom, e aqui pra gente finalizar, gostaria de destacar alguns pontos, né? Que essa interconexão, ela é considerada uma linha de transmissão quando seu comprimento é de pelo menos um quarto do comprimento de onda do sinal. Os cabos coaxiais são comumente utilizados em linhas de transmissão, mas PCBs também atendem a esse propósito. E essas interconexões de PCB, geralmente são muito curtas, as placas são muito pequenas. Então acaba que para PCBs a gente precisaria de uma frequência mais alta para ser considerada uma linha de transmissão. E essa relação entre a tensão e a corrente numa linha de transmissão ela é conhecida como impedância característica. E ela depende das propriedades físicas dos cabos, mas não necessariamente do comprimento. Bom, essas foram as referências utilizadas nessa pesquisa e por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Até mais.